O entusiasmo é fundamental à vida. É como o sol que a tudo fecunda. Sem ele descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula o esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a evolução. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, da felicidade, da alegria. O comportamento correto será sempre do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-as nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes-sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável que alguém em triunfo, após testemunhos rudes, iluminando outras vidas como o sol do seu contentamento. Sê tu um desses mensageiros da felicidade, em razão do teu entusiasmo. Amigos da Casa Espírita União com Jesus, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações nesse momento. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E este é um capítulo que nos remete ao perdão. Vamos encontrar neste capítulo os itens que são: perdoai para que Deus vos perdoe, reconcilia-te com os teus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, e aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o tema desta manhã será o perdão, em tempos de pandemia. Meus irmãos, desde a chegada do novo coronavírus e o aumento dos casos da doença, a nossa rotina mudou, a rotina do mundo mudou. Veio a necessidade de nós nos isolarmos e também a necessidade de todos ficarem em casa, trabalhando com o home office, o fechamento das escolas, além de tantas outras coisas e da instabilidade econômica que fez muita gente perder o emprego. As pessoas precisaram ficar em casa e, com isso, conviver mais tempo
com aqueles que dividem o mesmo espaço. E isso passou a acarretar discussões e até mesmo desenterrar conflitos antigos. Antes da pandemia, mal tínhamos tempo de conhecer aqueles que vivem na mesma casa. E com a pandemia, nós somos obrigados a mudar os hábitos e ficar em casa 24 horas, convivendo com as mesmas pessoas, e com isso, muitos desentendimentos começaram a acontecer. Infelizmente, meus irmãos, soubemos pelos noticiários que muitas uniões se desfizeram e muitos familiares se desentenderam. E o capítulo de hoje nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E misericórdia o que é? É a junção de duas palavras em latim: miseris mais cordis, que significa ter um coração voltado para as misérias e desgraças do outro. Resumindo, é saber perdoar. E o Evangelho segundo o Espiritismo continua no item 2 dizendo: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os pecados. E é o que nós pedimos na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. É possível perdoar de verdade? Sim, é possível, mas muitos não conseguem, e não conseguem viver em paz, porque perdoar é libertar-se. Perdoar é tudo que nós precisamos para sermos felizes. E o momento em que nós estamos vivendo, meus irmãos, que toda a humanidade atravessa, nós temos que tirar as lições dessa pandemia. É um momento que nós fazermos muitas reflexões e entendermos que o espírito é mais importante que a matéria, e para isso estamos reclusos e mais pensativos. Agora é a hora de nos reconciliarmos com os adversários, porque quais são as nossas necessidades de vivermos numa família? Nós não nascemos só porque achamos que a lei é para todos. Não. O planejamento reconciliatório, ou melhor, reencarnatório, é um processo extremamente complexo. São analisadas as necessidades evolutivas de cada um, e nada é feito ao acaso. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, diz o item 5 deste capítulo. O perdão, meus irmãos, é com certeza um dos elementos mais necessários para a construção de um mundo novo, de um mundo mais pacífico, que nos livrará de uma quantidade de dores e lágrimas e de expiações dolorosas. Quantos círculos viciosos de ódio e de vingança, quantas repetições, quantos dramas são causados pela falta do perdão. O perdão é um caminho imprescindível para a conquista da paz. A começar pela paz que nasce em nós quando nós perdoamos. O item 7 deste capítulo diz assim: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Esse, meus irmãos, é o sacrifício mais agradável a Deus, porque com a alma purificada poderá fazer a sua prece a Deus e os anjos a levarão aos
pés do Pai Celestial. Por isso Jesus fala tanto de perdão em seu Evangelho. Quando Simão Pedro pergunta para ele quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos, e a resposta de Jesus foi 70 vezes 7. E não pensemos que isso representa 490 vezes, porque essa foi apenas uma maneira simbólica dele dizer: serão tantas vezes quantas forem necessárias. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. O que seria desse mundo sem o perdão? Como seria a convivência com as pessoas? Eu acho que nós seríamos como as pedras dos rios, nos batendo uns aos outros, nos ferindo, nos machucando. Porém, quando nós colocamos o óleo do perdão, sim, o óleo do perdão, tudo se torna mais suave e sem dor. Porque nós vamos pouco a pouco polindo uns aos outros, aparando as arestas uns dos outros, até que, como as pedras dos rios, vamos ficando arredondadas e branquinhas. O perdão, ele torna a nossa convivência mais amena, mais suave, porque sem essa convivência com os irmãos, não há crescimento, não há virtude, não há valor. E é isso que nós devemos aprender com essa pandemia. Que nos amemos uns aos outros, que façamos para o outro o que queremos para nós, que tenhamos uma convivência equilibrada e agradável entre todas as pessoas, entre todos os irmãos. Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, é difícil sim, mas não é impossível. E sabem por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que neste mundo, que ainda estamos de provas e de expiações, com tantos contrastes, com tantos espíritos em diferentes etapas evolutivas, o perdão seria o elemento essencial para a manutenção da paz. Porque ainda nós somos como as pedras dos rios, pontiagudas, nos ferindo, nos arranhando, às vezes conscientemente, às vezes sem querer, porque ainda estamos imperfeitos. Porém, no dia em que nós aprendermos a perdoar, nós recobraremos as rédeas da nossa vida e o controle do nosso mundo interior. Nós nos libertaremos das experiências difíceis e seguiremos adiante, mas em paz. Não ficaremos remoendo ódio e nem rancor. O perdão nos liberta a nós mesmos. E o exemplo disso é o relato de Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos preso injustamente. E quando ele saiu da prisão, ele disse: eu sabia que quando me encaminhava para aquela porta de saída, se não deixasse ali o meu ódio, a minha amargura, eu não teria saído da prisão. Então vejam, ele poderia estar com o corpo livre, porém a sua consciência, o seu coração estaria preso àquela situação, àquela circunstância que o impediria de alçar voos mais altos para a sua evolução espiritual. Então, quando nós perdoamos, quando esse perdão vem do coração, quando esse perdão é efetivamente cristão, com sinceridade, com generosidade, nós nos desligamos daquela sintonia pesada e ruim. Nós mantemos um padrão elevado de vibração que faz um bem muito grande,
não só ao nosso espírito, mas também à nossa saúde, ao nosso corpo físico, porque nós fortalecemos o nosso sistema imunológico, tão imprescindível para combater esse vírus que nos ronda. E no item 9 desse capítulo, diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tu tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está em Mateus 7, de 3 a 5. Então, meus irmãos, na caminhada em que nós nos encontramos, nós devemos avaliar que o nosso companheiro, ele é tão imperfeito quanto nós. E nessa pandemia em que os nossos pensamentos estão permeados de tantas dúvidas e medos, tudo fica mais intenso. É necessário que comecemos a olhar antes para dentro de nós, observando os nossos conflitos, os nossos tormentos, que muitas vezes nos cegam diante das possibilidades que temos para contribuir com o outro. E é por isso que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ela tem nos cegado e nós causamos muitas situações difíceis em relação ao outro. Nós precisamos aprender a respeitar o outro para que respeite. E para que respeite o outro, eu vou notar que o muito daquilo que o outro tem é o que eu tenho também. De um modo geral, a gente acaba descobrindo nos outros tudo aquilo que nós somos. Por quê? Porque a nossa vaidade não nos permite que a gente coloque o espelho da mente para dentro de nós. E a mente, segundo Emmanuel, ele diz que a mente é espelho da alma. Então, quando eu trago essa trave no meu olho, eu não sou capaz de me perceber. E Jesus nos ensina isso de uma forma valiosa, generosa, amorosa. E quanto nós precisamos fazer essa análise, meus irmãos. O nosso orgulho, ele não nos deixa ver o valor do outro. E isso dentro de casa. E nós, às vezes, nos pegamos só o lado negativo do outro, sem olhar as virtudes que cada um tem. Muitas vezes, infelizmente, nós vamos reconhecer o valor do outro quando nós o perdemos. E Jesus veio nos ensinar a fazer isso, e daqui para frente, vamos nos esforçar mais para tirar essas traves dos nossos olhos e assim tirarmos as viseiras que nos cegam. Que nós aprendamos a olhar a essência daqueles que estão junto a nós e que muitas vezes nos incomodam. E eu julgo o seu comportamento, porque é aquele que vai me ajudar a me perceber, a me conhecer melhor, a retirar de dentro de mim as pérolas que estão no meu coração. E outro ensinamento que nós devemos também refletir nessas horas tão difíceis que todos nós estamos vivendo, é Mateus que nos traz no capítulo 7, versículo de 1 a 2, que está no item 11 desse capítulo. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. E nós temos também João, que nos traz a passagem da mulher que foi apanhada em adultério e que todos devem conhecer.
aquela passagem que Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra aquele que está sem pecado, disse Jesus. E qual de nós que nunca errou? Quantas mazelas ainda trazemos dentro de nós a serem vencidas e extirpadas? Nós já temos o conhecimento da doutrina espírita e assim como para a mulher adúltera, Jesus disse: vai e não peques mais, nós também não podemos mais errar. Já sabemos que todos os nossos atos serão por nós respondidos. E é por isso que nós somos convidados a implantar o reino de Deus dentro de nós. Agora, vocês acham que nessa crítica, nesse julgamento, nessa incompreensão, nós estamos melhorando? Nós estamos implantando o reino de Deus? Eu acredito que não. Essa lição nos traz uma coisa muito importante também a ser lembrada. Os primeiros a saírem da praça foram os velhos, quer dizer, aqueles que tiveram maior experiência, que refletiram naquela hora e sentiram que eles também eram grandes devedores. Assim somos nós, grandes devedores. E daqui para frente nós precisamos corrigir essas arestas tão doentias que estão em nós, porque nós não podemos errar, entrar no reino, ou melhor, nós não podemos entrar no processo da regeneração carregando conosco os mesmos sentimentos. Portanto, meus irmãos, vamos agradecer a Jesus por tudo que Ele tem nos dado, pelo entendimento claro do seu Evangelho, e vamos pedir a Ele força, coragem, para que quando perdoarmos, que seja do coração, não apenas dos lábios. Que sejamos amorosos, tolerantes, indulgentes e não mais hipócritas e nem maledicentes. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Muita paz a todos. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, reconforte os nossos corações com muita paz, muita harmonia, que os bondosos espíritos possam nos ajudar no entendimento e na compreensão, mas que o Evangelho de Jesus seja realmente luz em nossos pensamentos, em nossos corações, para que venhamos a produzir no bem e na caridade. O capítulo de hoje, a parte dos comentários, das instruções dos Espíritos, no capítulo 10º, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então nós, na instrução dos Espíritos, ele fala do perdão das ofensas, né? Então o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa, né? Ou seja, alguém que nos feriu, que nos magoou, ou contra si mesmo, nossa revolta, a nossa não aceitação, quando nós também ferimos os outros. Então, ou nós recebemos uma ofensa, ou nós cometemos erros, ou fracassamos em alguma atividade, em algum processo de busca que não deu certo. Então nós precisamos também nos perdoar. Porque somos ainda espíritos imperfeitos, estamos reencarnados, né, para evoluir. Então o Gabriel Chalita, ele diz que durante a nossa vida nós causamos, né, muito transtorno na vida de muitas pessoas, porque vem dessas imperfeições que é da alma, do espírito,
mas em evolução. Então nós pronunciamos palavras erradas, inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos as outras pessoas, agredimos muitas vezes sem intenção, às vezes intencionalmente. Então nós não respeitamos, né, o tempo dos outros, e também as histórias dos outros, aí vamos nos desequilibrando. Então esses transtornos mostram que somos espíritos em evolução, porque o outro, aquela pessoa que nós nos relacionamos, também está em evolução, eles também causam transtorno. Então tem o erro, os erros dos outros e tem os nossos erros. Então todo mundo erra, né? Principalmente no planeta de expiação e provas. Então nós precisamos, sem dúvida alguma, pedir perdão, precisamos também perdoar, né? Essa é uma necessidade do planeta de expiação e provas. Então, quando se fala do perdão das ofensas, o que ocorre? Né? Os espíritos sempre nos ensinando. Quer dizer, na verdade, quando nós não perdoamos, é que o mal começa a nascer dentro de nós. Então, na ausência do perdão, quando a gente recebe, somos agredidos, recebemos uma ofensa, a ausência do perdão sinaliza que no nosso íntimo nós estamos armazenando raiva, mágoas e desejo de vingança. Então aí o mal começa a nascer. Ou seja, ele começa a fervilhar dentro de nós. Porque o nosso orgulho é um impeditivo de perdoar aqueles que nos causou algum transtorno, algum dano. Aí se pergunta, né, dentro dessa desarmonia, desse desequilíbrio emocional, quanto custa uma vingança, né? Aí, como somos espíritas e pensamos na imortalidade da alma, quantas reencarnações, grupos que se odeiam, que caminham pela vingança, pelo revide, então isso pode se perder no tempo e tirar a nossa paz, né? Então, quanto custa uma vingança? Quando a gente pensa no espírito eterno. Quanto que nos pesa um ressentimento, carregar essa mágoa? Quanto espaço mental ocupa dentro de nós ficar dedicando o nosso pensamento em desequilíbrio em função de uma pessoa que nos agrediu, né? Então começa dentro da doutrina espírita, a gente começa a criar tomadas de ligação para as obsessões, de encarnado para desencarnado. Então isso quando alguém nos fere. E quando nós também ferimos os outros, o processo é o mesmo. Então nós vamos perceber que o fato de perdoar as ofensas em si não tem nada a ver com quem é perdoado. Tem a ver conosco, dentro do nosso íntimo, que precisa ser harmonizado. Porque algo que o orgulho nos atrapalha um pouco, é que quando nós perdoamos, nós entendemos que aquele que recebeu o perdão está liberto, né, das suas dívidas, e não está. Porque o perdão nos liberta dos ressentimentos, das mágoas, da raiva e da vingança. Ele nos liberta. Mas o agressor vai ter que expiar o seu erro, a sua falta, perante as leis de Deus. Então, se eu não perdoo, eu me ligo a ele, pela raiva, pela vingança, pelo ódio. Quando ele for expiar os seus erros, lá estamos nós espiando junto, porque nós estamos ligados a ele por esses sentimentos negativos. Então, a própria reencarnação, diz o Espírito Emmanuel, é para cada um de nós o perdão incondicional de Deus, né? Que nos permite uma nova chance para o resgate de débitos e retomada do caminho. Então, a reencarnação, a nossa vida, a verdadeira vida espiritual. Então, com a reencarnação, vem o esquecimento do passado e vem aí a chance de nós caminharmos juntos, onde nós não construímos o amor para nos harmonizarmos através da lei da reencarnação. Então, quando nós perdoar, é receber com resignação os fatos que não se pode evitar ou mudar. Então, porque quando nós temos necessidade de perdoar, é porque nós já recebemos algo
uma ofensa, diríamos assim, um ato de violência que nos machucou e que não dá para mudar, não dá para se voltar atrás. Mas o perdoar, ou seja, nós vamos ter a certeza de que a justiça divina não se equivoca. E nada acontece conosco se o Criador não permitir. Então, quando nós perdoamos, o que nós falamos há pouco, nós nos libertamos. Então, aquele que agride, e nós muitas vezes também somos agressor, porque não podemos nos colocar na condição que somos sempre o correto, o certo, e nunca machucamos ninguém, né? Então, nós percebemos que a violência, o que gera a necessidade de perdoar, parte de pessoas que, e geralmente também pode estarmos nessa condição, de pessoas em desequilíbrio, né? Então, que nós possamos realmente nos libertar dessas dificuldades que nós criamos e que os outros criam em nosso caminho. Então, o perdão é algo de grandioso. Então, se nós podemos olhar, Jesus, ele crucificado, aquela malta de pessoas o condenando, odiando, perseguindo, e ele perdoou naturalmente. Por que Jesus tem essa facilidade? Porque dentro dele, dentro do seu íntimo, só virtudes, ou seja, o perdoar é instantâneo. Quando nós somos machucados, perdoar essas ofensas, é que dentro de nós demoramos, porque a luta é que nós não vencemos ainda o nosso orgulho, né? Então, nesse capítulo, também nas instruções dos Espíritos, tem lá a indulgência. Então, lá Allan Kardec, no item 13, ele diz: ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ou seja, não julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. Ou seja, na condenação, não condenar nos outros aquilo que nós absorvemos em nós. Então, muitas vezes, nós apontamos o dedo, acusamos, condenamos algo que nós fazemos naturalmente e nem damos conta. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Então, na indulgência, diríamos assim, a regra geral é sede severos para convosco, né? De nós conhecermos as nossas deficiências e sermos severos em combater essas deficiências, né? E sermos indulgentes para com os outros, tá? Então, Allan Kardec, esse espírito amigo, ele diz: sede indulgente, meus amigos, lá no item 16, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, quando Jesus, na multidão lá, queria apedrejar a mulher que estava em pecado, quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. A gente vai perceber que os mais velhos se afastam primeiro, depois os mais novos, porque os mais velhos têm mais capacidade de se conhecer a si mesmo, sabe das suas deficiências, né? E os mais jovens vão percebendo com mais tardio. Então, ser severo para conosco. Então, a doutrina espírita, quando a gente fala muito de reforma íntima, ela fala de nós combatermos os nossos maus hábitos, né? E enquanto isso não ocorre, nós sempre vamos estar julgando com muita severidade os outros, porque os maus hábitos ainda está em nós. E também, no item 13, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Então, a autoridade moral para censurar, quem tem? Os que cumprem as leis de Deus. Ou seja, é a legítima autoridade. Quem não tem autoridade para censurar no outro é os que violam essas leis. Ou seja, então, quando nós violamos as leis de Deus, nós nos privamos do direito de repreender o próximo. Então, nós precisamos, o nosso comportamento tem que estar pautado nas leis divinas, na lei de amor e de caridade,
para sermos exemplo, né? Então aí nós vamos nos acalmando. E nos momentos atuais que nós vivemos da pandemia, então vamos percebendo na sociedade, quando tivemos que ficar por uma necessidade, né, da enfermidade que está aí, do vírus, de ficarmos mais reclusos dentro de casa, junto com os familiares, trabalhar dentro de casa, ou seja, no ambiente doméstico. Então, essa maior convivência no ambiente doméstico, nós somos convidados a ter mais calma, mais serenidade, e nós vamos percebendo na sociedade que a violência aumentou e muito, né, no seio da família, principalmente contra a mulher, né? Então é só olhar aí os índices de violência, mas também nós, dentro da família, vamos perceber que as pessoas ficaram mais intolerantes, começaram a usar a voz fora do padrão habitual, pela crise que foi colocada aí, ou seja, o confinamento tinha que exercitar dentro de nós as virtudes da paciência, da tolerância, da indulgência, em ambas, no seio da família. E de repente nós percebemos que a irritação e a insatisfação tomou conta de muitos lares, né? Então as dificuldades, junto com que já estava, que a sociedade está vivenciando, veio se somar às nossas imperfeições, gerando aí essas necessidades de pedir desculpa, serenar os ânimos, vencer o orgulho e se tornar pessoas mais, diríamos assim, indulgente para com as imperfeições daquelas pessoas que convivem conosco. Tudo está passando e vai passar. E logo, logo estaremos aí dentro de uma normalidade que vai surgir com os medicamentos que a sociedade já está recebendo. Então, sede misericordioso, né? O título do capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, que saibamos usar o Evangelho como o Evangelho, digo assim, a conduta do Cristo para ser a nossa conduta. Esse tem que ser o esforço nosso constante de aprimoramento da alma. E lembrando, a felicidade que nós estamos construindo é para que nós venhamos a usufruir dela no mundo espiritual, como espírito livre do corpo físico. Enquanto estivermos no corpo físico, fazer esse esforço para realmente seguir a conduta do Cristo na nossa própria conduta. Sermos misericordiosos. Então, todos nós, quando nós recebemos um ato de violência, de agressão, foi criado dentro de nós a necessidade de perdoar, e pode levar séculos, né? Muita paz a todos. Jesus continue sendo a luz no caminho de cada um de vós e que possamos realmente refletir em nosso comportamento o comportamento do Cristo. Muita paz, meus irmãos, e gratidão pela oportunidade de servir e de aprender junto a vós.